Boa noite! Boa quarta-feira de 23 de outubro de 2024. É um prazer estar aqui com vocês, ao som dos pais, relembrando a minha adolescência. Essa semana peguei um táxi, tava na rádio, aí começou a tocar essa música. Falei, gente, essa música é da minha adolescência. E aí me remeteu assim pro mundo desse lugar em que a gente tá florindo pra vida, né? Em que a gente tá assim no ápice dos hormônios, da descoberta, no ápice de não ser mais criança e tá caminhando para uma vida de adulto. E sempre, desde esse dia, sempre quando eu quero me conectar com essa energia, eu boto essa música, assim, começo a dançar, vim aqui falar com vocês ao som dela. Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. As pessoas estavam perguntando, Dani, cadê você? Você anda sumida, nunca mais te vi em lives. A cobra estava trocando de pele, né, gente? Quando a cobra troca de pele, a gente dá uma recolhidinha, né? Faz parte da vida as transformações. Tem transformações que são mais profundas, elas são mais viscerais, então elas exigem aí um pouco mais de calma, um pouco mais de pausa, um pouco mais de paciência, no bom sentido da coisa. Mas hoje vim aqui falar com vocês, porque tem tantas novidades, tem tanta coisa acontecendo, e realmente estava assim, pipocando, né, para transmitir, para compartilhar com vocês várias reflexões mesmo, né, desses dias, reflexões de tudo. Quero saber de vocês, como que vocês estão, mandem aí nos comentários. Boa noite, Oliveira. Mandem aí, façam perguntas, me digam o que vocês querem saber sobre o que a gente pode falar. Eu vi com um tema muito, muito legal, muito específico. As pessoas têm percebido, e as pessoas que eu tenho atendido esses dias também. Bem, graças a Deus estás bem, Oliveira. Vim falar com vocês hoje sobre as várias influências que a gente tanto exerce quanto a gente recebe, né, ao longo da nossa experiência aqui na Terra. Hoje eu dei um exemplo para vocês de um atendimento que eu fiz de uma mentoria individual, e aí a pessoa, né, estava me trazendo questões dela relacionadas à mãe, de como ela ainda percebe a influência da mãe, né, na maneira como ela faz escolhas, coisas que ela pode escolher ou não pode escolher, que ela se sente livre ou não se sente livre para fazer ou ser, em razão da influência da mãe, né? Tanto em perceber os julgamentos da mãe, quanto em perceber a influência não só energética da mãe, mas também a influência espiritual da mãe, né? Essa mentorada me trouxe questões relativas a entidades que ela percebia no campo da mãe, entidades que ela percebia influenciarem o próprio campo dela, né? O próprio bem-estar dela dentro da casa. E isso me trouxe bem essa dimensão de quanto que a nossa realidade ela não é separada. A gente não vive aqui de uma maneira estanque, né? Tem uma realidade material que vocês estão vendo aqui da Daniele, meu rostinho, com uma cor de cabelo, com uma forma desse rosto, um corpo que se apresenta aqui materialmente, uma voz que é ferramenta, né, dessa Dani que está aqui se apresentando para vocês. Para além dessa Dani material que está aqui, que todos podem ter o privilégio de ver, existe a energia, existe um tipo de energia, um tipo de comunicação que eu sou para todos vocês e para o mundo, que é para além da minha imagem, que é para além do meu corpo físico. E que algumas pessoas mais atentas podem perceber e conseguem perceber. Eu brinquei, né? Até quem não é atento também percebe. Nós somos seres que temos a capacidade ou a habilidade, ou seja o que for, de perceber energias para além do material, para além das palavras, para além do... Então eu gostaria que você reconhecesse isso. Vamos reconhecer que você é capaz
de olhar para algo, de perceber algo, não apenas fisicamente. Não vou falar de todos, né? Mas para você que está aqui nessa live, provavelmente sim. Para você que vai ver no futuro, também provavelmente sim. Você é capaz de escutar uma pessoa, de olhar para uma pessoa e perceber para além daquilo que está sendo dito, além daquilo que está sendo visto, outras influências, né? Energéticas e espirituais por trás, ou que estão junto com aquela pessoa, que podem lhe trazer grande alegria, podem lhe trazer grande satisfação de estar próximo, vontade de querer estar próximo, quanto pode lhe trazer uma sensação estranha, né? De que algo não tá aí congruente, de que algo pode não estar coerente, de que tem alguma coisa ali que não tá, não vou falar certa, porque certa, né, é tão subjetivo, mas de que algo não tá cremoso, não tá redondo, de que alguma forma traz uma contração. E isso, gente, existe independente se você acredita ou não, independente se você quer saber disso ou não. Isso é uma realidade. Nós afetamos os mundos físicos e os mundos não físicos, né? Afetamos tanto os nossos amigos, colegas, pessoas com os quais a gente interage de carne e osso, quanto a gente afeta o mundo dos espíritos, o mundo das entidades, o mundo imaterial, né? Tudo que a gente faz aqui, seja algo construtivo ou algo destrutivo, a gente está afetando esses mundos, esse mundo, outros mundos, os mundos vindouros, né? A gente está afetando o futuro. E a gente também é afetado pelas pessoas com as quais a gente convive, pelas pessoas com as quais a gente escolhe conviver, e também pelas companhias do mundo imaterial, o mundo das entidades e espíritos que está aqui. A gente não vê, estamos circundados, fazemos parte dele, não existe divisão entre os mundos, existe a parte que a gente vê, que a maioria, né, vê materialmente, e a parte que a gente não vê, que a maioria não vê materialmente, né? Tipo assim, tem pessoas que têm a capacidade ou o dom, a mediunidade de ver entidades, mas tem pessoas que não veem, elas só percebem, né? A influência, percebem espíritos, entidades e outros seres. Eu vou dividir com vocês aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, de como que é isso para mim, no sentido de trazer isso, né? Sei que muitas pessoas não gostam, né? Não compartilham, não gostam desse papo, não gostam de falar sobre isso. Existe muitos mitos, a nossa cultura, né? Principalmente a cultura brasileira, a gente tem muito sincretismo, a gente é rodeado de muita magia, né? É uma cultura riquíssima, né? O nosso sistema de crenças, de como a gente vê o mundo, isso pra mim eu não tô falando mal, não. A cultura brasileira é muito rica nesse sentido. A gente sabe, a gente tem a percepção de que não é só o mundo material. A gente sabe das influências energéticas e espirituais com os quais a gente é rodeado, né? Existe muitas crenças que, não quero falar crença limitante, porque é uma palavra tão desgastada já, né? Mas muitas crenças que trazem, isso, limitações, é a palavra que vem, que trazem limitações na maneira como nós lidamos, né, com o mundo que não é físico, né, com o mundo espiritual, com o mundo das entidades, com o mundo dos espíritos. E muitas delas trazendo como se fosse algo muito terrível, assustador, ou difícil, ou para algumas pessoas, ou perigoso, né? Que a gente não deve mexer com isso, que é melhor que a gente não mexer. E enfim, a gente é muito inundado, circundado disso. Vou falar de mim, tá? Como é pra mim, depois vocês me contem como é que é a experiência de vocês. A Oliveira aqui tá dizendo que já viu, né? Eu acho que em alguma entidade ou algum espírito. Depois, se ela quiser, ela compartilha aqui conosco essa experiência. Vou falar de mim, Daniele Correia Lima. Eu, nascida católica apostólica romana, criada, né, desde pequenininha em movimentos da Igreja Católica, movimentos com os quais eu aprendi muito, com os quais eu desenvolvi
com os quais eu vivi experiências riquíssimas mesmo de aprendizado humano, de aprendizado espiritual, né? Frequentei movimentos dos focolares, que é um movimento de criação de uma italiana chamada Chiara Lubick. Frequentei depois a renovação carismática, que é uma linha mais do estilo neopentecostal da Igreja Católica. Na renovação carismática desenvolvi não, né? Pude exercer vários dons com os quais eu ainda trabalho hoje, né? Na renovação carismática, não sei se alguém já ouviu falar ou já frequenta. A gente exerce lá o dom de ciências, que é a habilidade de ter revelações sobre a vida, né? Tipo, você tá orando por uma pessoa e aí você começa a ter revelações, imagens, intuições, palavras que dizem respeito à vida daquela pessoa, né? Você nunca viu, não sabe de nada da vida da pessoa e você começa a falar e são dadas revelações. Isso é uma habilidade, né? Um dom que eu utilizo até hoje nos meus atendimentos, porque isso é inerente a mim. Independente de onde eu esteja, se eu tô na Igreja Católica, se eu tô na Umbanda, se eu tô em lugar nenhum, né? Se eu tô, sei lá, em qualquer movimento, independente de qual caminho eu escolha, de qual lugar eu resolva exercer, né, usar esse dom e essa habilidade, esse dom e essa habilidade, ele está comigo, ele veio comigo, ele faz parte da minha natureza, da sua natureza, se você reconhece isso em você. Não é algo que a gente liga e desliga. A gente pode exercitar um músculo, né? Pode realmente usar, pode movimentar essa energia na nossa vida e na vida das outras pessoas, favorecendo outras pessoas, escolhendo como a gente vai fazer isso. A gente pode também escolher não fazer nada com isso, né? Dizer, não quero mexer com isso, não quero saber, vou esquecer e vou seguir minha vida aqui como se não tivesse, como se não houvesse. Geralmente esse caminho da gente não ligar, não querer saber, ele é um caminho um pouquinho menos cremoso, né? Porque o que a gente não muda, no sentido de que eu tenho essa pele, né? Eu posso me pintar, mas essa pele eu vim com essa expressão, né? Eu tenho um tipo de voz, eu posso, sei lá, fazer uma fisioterapia para trabalhar minha voz, para dar entonações diferentes para a minha voz, como eu brinco aqui com vocês, e fazer outras coisas, e inventar outras maneiras de trabalhar com essa voz. Mas existe uma expressão que é minha, é autêntica, veio comigo, é um presente para o mundo. E eu convido cada um de vocês a reconhecer isso, que a maneira como nós somos, o que nós somos, é um presente para o mundo. Voltando, né, o meu passeio, que eu faço essas voltas, voltando ao meu passeio, participei da renovação carismática. Lá pude, né, exercer, né, dar vazão a esses dons, né? A gente trabalhava lá com equipe de cura, com equipe de intercessão, de libertação, enfim. Sempre com São Miguel, São Bento, né, essa turma aí de cura e libertação, que eu tenho uma super honra, um super carinho, uma super gratidão em todo esse período da minha vida, que realmente eu percebo muita proteção mesmo. Acredite no que você acreditar. Eu sempre posso olhar para minha trajetória e perceber, uau, como eu estava cercada de pessoas incríveis, pessoas que me deram orientação quando eu precisava. Quando eu busquei, eu tive, né, consolo, tive pessoas que rezaram comigo. Eu frequentei grupos de reza, de senhoras, a gente se reunia toda semana e foi incrível para mim no meu processo. Na minha primeira separação, foi fundamental eu estar com aquelas mulheres rezando todas as terças-feiras e descobrindo sobre nós. Era um grupo de mulheres, eu sempre estou em grupo de mulheres também. Grupo de mulheres rezadeiras, lá estava eu. Recebendo, contribuindo também. E algo aconteceu na minha vida em que eu fui descobrindo vários outros caminhos, várias outras formas de me expressar no mundo, várias outras coisas que existem para além da igreja, porque a igreja, para mim, na minha experiência, eu tô aqui falando da minha experiência para vocês, você veja o que funciona para você e qual é a sua experiência, né? É importante que hoje a gente tenha essa maturidade. Nada nem ninguém que vai falar algo pra você tem a verdade, tem um dogma. Essa pessoa tá falando da sua experiência, do seu prisma. E aí a gente pega aquilo e percebe se contribui de alguma forma ou não. Se contribuir, a gente
assimila, se não a gente faz perguntas, se uma parte disso ajudar, contribuir de alguma forma, é interessante. Para mim, na minha experiência, Daniele Corrêa Lima, o caminho de desenvolver tudo que eu sou, as minhas habilidades, né, o meu ser, dentro da igreja católica, ele ficou pequenininho, né? Tem um conjunto, né, de dogmas e crenças e acordos e coisas que você pode ou não pode fazer, que para mim, para o meu mundo, ele limitava bastante a minha expressão, e eu percebia que tinha muitas coisas fora que também eram possíveis, que também eram possibilidades para eu, Daniele, desenvolver no mundo e me divertir. Então eu saí, né, abandonei mais esse caminho da instituição, da religião, e fui procurar várias outras formas de conhecer o mundo espiritual, de conhecer o mundo dos espíritos, de me conhecer primeiramente, né, que fossem também práticas e que funcionassem. Dentro disso, por que eu tô falando disso, gente? Porque muitas vezes quando a gente fala assim de entidades e espíritos, as pessoas dizem, mas eu não vejo entidades. Eu nunca vi, nunca falei. Eu também nunca vi, nunca falei, né? Eu não sou uma vidente no sentido de ver espíritos, de ver entidades. Não tenho essa habilidade por hora. Não sei se eu quero também. Nesses 10 segundos acho mais interessante não ver, tá? Então, assim... é só um interessante ponto de vista, é só uma escolha para agora. Nesses 10 segundos não vejo. Mas, ao longo desse caminho de autoconhecimento, né? Ao longo desse autoconhecimento mesmo, né? Você tá mais perceptiva, mais sensível. Ou o reconhecimento da minha sensibilidade. Eu acho que é mais isso. Sensível, eu sempre fui. Eu acredito que muitos de vocês devem ser também. Altamente sensíveis às energias, tanto energias de intenção, né, de pensamentos, que está circundando aqui, a maneira como a pessoa fala, o tom de voz, o suspiro da pessoa. Então eu tenho, né, e vocês podem ter também, alta sensibilidade, alta percepção disso, desse lugar mais sutil. Às vezes não é tão cognitivo, não é tão, eu sei, não, é muito sutil. E além, é o reconhecimento de que além dessa percepção, dessa sensibilidade aqui com as pessoas, eu também tinha sensibilidade para perceber entidades. Apesar de não ver e apesar de não escutar, eu não escuto nenhuma voz e também não vejo. Eu acho que eu escolho isso, falando aqui para vocês, me facilita a vida, que eu ia ter, né, medo de estar variando, de ser doida. Então, eu acho que eu fiz essa escolha para não ter essa confusão. Então eu não vejo, eu não escuto, mas eu percebo. Como que você percebe, Dani? Como que eu fui saber que eu percebo? Porque eu nem sabia que eu percebia, né? Pelos sintomas, né? Por como o que eu sentia ao longo da minha vida, do meu dia. Muitas vezes eu tava bem, tranquila, um dia super lindo, maravilhoso, de repente entrava no ambiente, ou tinha contato com uma pessoa, ou ia para certos locais e azedava, né? Eu ficava de mau humor, ou ficava mal, ficava triste, contraída. Muitas vezes a gente está lidando com influências de entidades, com entidades que de repente estavam passando, se conectaram com a gente por alguma forma, de alguma escolha, de repente entidades que estão acompanhando pessoas com as quais a gente tem interação, de repente entidades que estão numa casa ou estão num ambiente. Então eu fui percebendo a minha habilidade, a minha sensibilidade com o mundo dos espíritos pelos sintomas, pelas coisas que eu sentia, né? Sentia, realmente percebia, né? A mudança nos ares, a mudança no ambiente. E recebia também influências por meio de pensamentos, né? Por meio de tantos bons pensamentos, tantas boas sopradas, né? Que eles estão soprando algo para mim, estão soprando, estão
quanto de coisas que não eram muito boas, né? Sopradas, influências em pensamentos. E quando, gente, a gente não tem muito direcionamento sobre isso, quando a gente não tem muita consciência sobre isso, é consciência mesmo, sabe? É presença. Uau, do que eu tô consciente aqui? A gente sofre, eu sofria, né? Eu vivia muito cansada, muito sugada. Porque o que a gente é, como eu falei pra vocês, se vocês não estiverem entendendo, me falem, por favor, tá? Às vezes eu falo, eu acho que tá todo mundo entendendo e o povo tá viajando. Então me tragam pra realidade, pra matéria, me façam perguntas concretas. Dani, o que você tá falando tá muito abstrato. Me chamem pra concretude, me perguntem concretamente. Porque eu tenho essa tendência de falar de forma mais... Mas enfim, o que a gente não muda. Então, a habilidade que eu tenho, tô falando de mim, pode reconhecer em você, a habilidade que eu tenho, que você tem, de ser sensível ao mundo das energias, de ser sensível ao mundo dos espíritos, de entidades e de seres, é o que a gente é, né? Não é um botão que eu ligo e desligo, é o que a gente é o nosso ser, o nosso modus operandi. É eu vendo porque eu sou capaz de ver, é eu falando porque eu sou capaz de falar, é eu respirando porque eu sou capaz de respirar. Só por isso, né? E se a gente não tem consciência disso, a gente vai fazendo de uma forma, vou falar aqui redundante, inconsciente, em que a gente pode ter muito cansaço, em que a gente pode criar e ter muitas confusões na nossa vida. A gente pode muito confundir em pensamentos que não são nossos, que são inspirações que podem nos beneficiar ou não, né? As ferramentas com as quais eu trabalho hoje, que são as ferramentas de Access Consciousness, ferramentas energéticas, com entidades, as ferramentas de conversando com entidades, TTT, que são ferramentas energéticas, práticas, para você reconhecer, né, perceber se você está lidando com entidades, porque nem tudo é entidade. Para você perceber se isso está acontecendo, né, se tem entidades ali no seu campo, no campo das pessoas que você está atendendo. Eu tenho essa leitura do campo das pessoas que eu atendo, né? Tem pessoas que estão mais abertas a ouvir, eu falo, tem pessoas que não, né, que não estão interessadas, eu também não falo. Eu respeito cada uma das pessoas que chegam até mim, cada uma das minhas mentoradas, respeito o código, as crenças de todas as pessoas, acho super válido. Recebo contribuição de várias pessoas religiosas, de várias religiões. Sou muito crítica também às limitações de várias religiões e de várias crenças, enfim. Mas em cada atendimento, em cada momento, né, com as ferramentas de conversando com entidades, essas ferramentas práticas, essas ferramentas energéticas, a gente é capaz de perceber se existem entidades, se tem entidades influenciando o nosso campo, se tem entidades querendo comunicar, se tem entidades para serem liberadas, se tem entidades querendo cooperar conosco, né, querendo nos entregar algo, enfim, se tem entidades querendo nos ensinar algo, se tem entidades que são nossas companheiras. Todas essas foram, né, aprendizados que eu tive e ainda estou tendo ao longo desse período com essas ferramentas de conversando com entidades, que não tem nenhuma vinculação religiosa, não está atrelada a nenhuma religião, né, nenhum conjunto de religiões. Eu tenho as minhas crenças particulares, pessoais, que são minhas, assim como cada uma das pessoas que eu atendo também tem as suas próprias crenças. E algo que eu acredito, que eu utilizo nos meus atendimentos faça o que funciona para você. Né? Se conecte com o que funciona para você. E isso, gente, é uma habilidade de não apenas reconhecer as energias, né? Com as ferramentas próprias, a gente começa a fazer a leitura dessas energias. E aí a nossa vida começa a ficar mais funcional, a gente começa a ter mais facilidade com essa sensibilidade, com essa habilidade que a gente tem. Porque perceber as energias a gente percebe o tempo todo. Mas a gente aprende com as ferramentas adequadas a fazer a leitura da energia. E fazer a leitura da energia dá, uma virada de chave.
Imagina se você não soubesse ler, né? Imagina, no mundo aí eu tenho 42 anos e eu não sei ler. E aí eu percebo um conjunto, um número sem fim de códigos dessa realidade, de outdoor, de panfletos, de livros, as instruções aqui dessa live, tudo, são códigos que estão aqui espalhados e eu não sei ler. Que desesperador seria eu lidar com essa realidade. Sim, é muito possível que eu consiga lidar com essa realidade sem saber ler, mas isso dificultaria muito a minha vida. Eu teria que pedir para outras pessoas lerem para mim. Eu teria que, sei lá, às vezes eu deixaria de fazer uma transação bancária porque eu não sei ler. Já imaginaram? Quanto que é custoso, quanto que onera, quanto que me traria mais dificuldade na vida me movimentar, ser uma pessoa adulta, tomar decisões sem saber ler os códigos, né? O português, a nossa língua, né? Do Brasil. Quanto que isso dificulta e quanto facilita a gente ter a habilidade de não só ver os códigos, mas fazer a leitura, né? Então, as ferramentas das quais eu estou falando são ferramentas que nos ajudam a fazer a leitura dessas energias. Dani, você utiliza isso nos seus atendimentos? Utilizo. Quando requer e quando a pessoa pode receber. Nem todas as pessoas, como eu citei, estão dispostas e abertas a receber. A gente faz aquilo que a pessoa pediu e que ela está disposta a receber. Já chegaram para mim pessoas que disseram: eu tenho certeza que eu tenho problema com entidades, que a minha questão é de entidades e lá. E eu fui fazer o atendimento e não tinha nada de entidades, era uma questão sistêmica. E já aconteceu da pessoa vir para uma constelação sistêmica, a gente fazia a constelação lindamente, belamente, e ter alguém ali, uma entidade querendo comunicar com a pessoa. Eu percebo se isso é uma contribuição para a pessoa ou não. Pode ser que não seja, eu fico só para mim, né? Chegou aqui, oi, quer contribuir, como pode contribuir? A pessoa pode receber, a gente faz perguntas, né? Eu não parto de pressupostos, eu faço perguntas se a pessoa quer, se pode receber. E aí já aconteceu da pessoa receber a contribuição, né? Da entidade que estava ali, que se apresentou, que estava presente. Era um ancestral, alguém querido da pessoa. Mas pode ser que não, né? Pode ser que se apresente e não tenha ali o espaço, né, para que essa abordagem ela seja desenvolvida no atendimento. Algumas pessoas vêm para atendimentos e a gente percebe que tem vários, né, coleguinhas ali no campo dela. Se ela quiser perguntar, tiver interesse também, a gente faz a leitura e a liberação dessas entidades que de repente não são uma contribuição para a pessoa. Então, todas essas são possibilidades que existem em atendimentos e que existem para você aplicar na sua vida. São ferramentas práticas para você aplicar na sua vida, que você pode ter por meio, né, de uma classe de conversando com entidades. Eu falei de tudo isso que eu quero falar da classe que vai acontecer no Rio de Janeiro, gente. Aqui, para quem tá no Rio de Janeiro, presencial, no dia 15 e 16 de novembro, vai acontecer uma classe presencial com o André Risonho, facilitador de Access Consciousness. E vai ser, olha, vai ser babado, né? Aquela linha. Vai ser babado. Quem quiser, quem sentir o chamado, quem perceber que é para si desenvolver esse novo patamar de leituras, de energias, não apenas de energias, mas de seres e entidades e espíritos que estão aqui brincando com a gente, contribuindo com a gente. Alguns não são tão divertidos, né? Não é muito divertidamente. A gente aprende a lidar com esses seres também. Quem achar, quem perceber que é para si, venha, né? Já estamos preparando a festa. Isso aqui já é uma preparação dessa festa, que vai ocorrer no dia 15 e 16. Quer dizer, 16 e 17 de novembro. Dia 15 vai ter uma classe de introdução a Conversando com Entidades com o André. Antes dessa classe dele, eu vou dar uma classe também uma introdução, uma noite de introdução de Conversando com Entidades. Aí essa é online. Todos que quiserem podem se inscrever. Vou botar um link aí para vocês terem mais informações. E
Por último, mas não menos importante, dia 31 de outubro vamos ter encontro sistêmico aqui no Rio também, lá no Espaço Medicatriz, na Barra da Tijuca. Vamos ter um encontro sistêmico com o tema relacionamentos, tá? Amanhã já saiu o flyer, já tá nos últimos preparativos. Quando eu fui ver a data, eu falei, cara, vai ser no dia do Halloween, 31 de outubro, doces e travessuras, vamos ter uma noite sistêmica de relacionamentos. O que será que vai acontecer? Já tem uma pessoa que vai constelar e vai constelar esse tema. Se você quiser conhecer, será super bem-vindo, super bem-vinda. Você pode ser escolhido para ser representante ou não. Pode só não, né? Pode estar ali construindo o campo da constelação, que já é muita coisa. Todo mundo que chega é porque tem algo em comum. A sincronicidade atua e a gente sempre está no lugar que a gente escolhe estar, vamos dizer, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, pra gente ser o aprendizado, ser a contribuição e receber as contribuições que são do nosso caminho, da nossa escolha. Amores, é isso por hoje. Me mandem notícias de vocês, me contem o que vocês querem mais saber sobre, me digam se gostaram, se não gostaram, se concordam, se discordam. Eu vou adorar escutá-los, vou adorar estar com vocês todos esses dias que já tá no nosso calendário. Vou terminar com um poeminha, porque eu sou dessas, eu adoro poema. Vou terminar com um do Rubem Alves, do livro Sobre o Tempo e a Eternidade, pra gente fechar aqui a nossa live artística, né? Eu adoro arte. Ai, que bom que você gostou, Oliveira. Eu também adorei estar aqui com vocês. Mandem, compartilhem com outras pessoas, chamem as pessoas. Eu vou adorar escutar vocês e estar junto. Vamos lá, Rubem Alves. Ah, não, gente, esse poema não é do Rubem Alves. O Rubem citou, mas o poema é do Drummond, tá? Então vamos lá, vamos dar nome aos bois, dar o nome aos autores, né? Esse é do Drummond. Por muito tempo, achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. Que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba de mim. Vou ler de novo porque eu gostei. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. Que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba de mim. É isso, meus amores. Ninguém rouba você de você. Só você pode se afastar daquilo que é seu, dos seus tesouros, dos seus valores. Ninguém mais tem o poder de fazer isso se não for você mesmo, você mesma. Um beijo, um cheiro,